O Espiritismo vem ensinar que nós temos tantas vidas quantas necessárias no planeta Terra ou em outros mundos espalhados pelo universo, que são as moradas da casa do Pai, para conquistarmos esta perfeição. Então vejam, vocês têm duas alternativas. Aceita uma única vida e o inferno eterno para 95% dos habitantes do planeta, sem admitir outros planetas habitados, ou admitem a reencarnação em mundos infinitamente espalhados pelo universo, em graduações das mais variadas em termos morais e intelectuais, para que toda a criação de Deus seja perfeita e santa. Esse é o objetivo. Como é o objetivo do lavrador? Plantar a soja, cuidar da semente, molhar, adubar, livrá-las e preveni-las contra as pragas, as perdições que poderiam botá-las a perder, para que no fim ele não perca um grão, para que no fim ele aproveite toda a sua lavoura, toda a sua plantação. Se o nosso interesse nos leva a isso, será que Deus estaria mal intencionado então com a gente? Olha só como é comprometedor aceitar uma única vida e como é comprometedor aceitar o inferno eterno, o Satanás que está perdido. Isso é comprometedor para Deus. É claro que Deus não está nessa nossa definição. Deus é o que eternamente sempre foi. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E jamais faria qualquer átomo para que esse átomo tivesse a perdição eterna ou não fosse útil para nada. Então está aí o esclarecimento de que todos os espíritos hoje inferiores serão santos um dia, como Jesus foi inferior um dia, e quando aqui esteve já era perfeito, já era santo, já tinha o exemplo máximo de perfeição para nos recomendar, como consta do Livro dos Espíritos, como consta na questão 625, que apresenta Jesus como o maior modelo que a humanidade teve para nós seguirmos como exemplo. O maior modelo não significa que os outros sejam inúteis ou desperdiçáveis, não. Todos são aproveitáveis de acordo com as circunstâncias, de acordo com a latitude e longitude do planeta, de acordo com os costumes, com os hábitos de toda essa humanidade que aqui reencarna. E para socorrê-la, nós temos uma infinidade de mestres, de espíritos também iluminados, que aqui aportaram e aportam para chamar a atenção da humanidade e nas suas adequadas situações dar-lhes as orientações para que se libertem para Deus, para que se libertem para a verdade. Não a verdade que está escrita, mas a verdade de Deus que está expressa nos fatos da natureza, nos fatos que a ciência constata e detecta a cada momento. E que certamente nós vamos falar, como a Valéria já me provocou aqui no início, a respeito da previsão que nós fizemos aqui, quando um internauta muito agarrado à Bíblia, muito agarrado à palavra de Deus, que é aquilo que está ali, então ele escreveu para a gente, primeiro dizendo que nós, eu e Valéria, estamos perdidos. Eles têm mais carinho com a Valéria, que eles falam: Valéria, larga isso, sai daí, como se eu fosse o mestre do mal. Então, eles aconselham mais a Valéria, mas mandaram para cá dizendo coisas horríveis, não é? E nós vamos aqui falar sobre essa questão das descobertas, porque nós dissemos aqui, a propósito desse meio que nós estamos falando, nós dissemos aqui, se vocês contestarem dizendo que está na Bíblia, isso não tem a menor importância para a gente. Não tem, porque o Espiritismo está baseado em Bíblia, o Espiritismo está baseado em Alcorão, o Espiritismo está baseado na verdade, cientificamente constatável ou constatada. Então o Espiritismo não está baseado em Bíblia, está baseado em questionamentos racionais, filosóficos, está baseado em Bíblia, Alcorão, o Livro dos Mortos, não está baseado nisso. Agora, se vocês mandarem para cá, e eu disse isso há dois programas atrás, parece, há uns 15 ou 20 dias atrás, se mandarem para cá uma descoberta da NASA, dizendo, ó, a NASA provou que reencarnação não existe, a NASA provou que mundos habitados ou que planetas aí fora não existem, aí vai nos interessar, que aí é a ciência que está falando, é a pesquisa das leis de Deus, que a ciência pesquisa as leis de Deus, descobrindo a natureza, estão descobrindo a natureza de Deus também, a inteligência de Deus, a ideia de Deus. Ao descobrir a ciência, ao descobrir os fatos da natureza, estão comprovando as regras de Deus. E por acaso, uma semana depois que eu disse isso aqui, a NASA, olha só, logo a NASA
apresentou aí uma forma de vida absolutamente diferente, o que revolucionou e vai revolucionar o estudo a respeito. E nós vamos comentar, nós temos um material aqui muito interessante para mostrar para vocês, com base científica, Então eu lembro de novo a esses insistentes evangélicos que nos mandam e-mail com letras grandes, garrafais, dizendo que nós estamos perdidos. Eu até classifiquei numa pasta chamada Todos no Inferno, da série Todos no Inferno. Então nós todos estamos para eles, estamos no inferno. Mas eu lembro para vocês, não se baseiem na Bíblia, se baseiem na ciência. Mandem para cá o que a ciência está dizendo, que a ciência não inventa, ela descobre. É igual o microscópio. Ele não inventou os micróbios, ele apenas descobriu. Micróbios sempre existiram. Então não foi o microscópio que inventou o micróbio. Não foi a luneta que inventou os planetas. A luneta é um instrumento para revelar a existência dos planetas. O microscópio é um instrumento para revelar a existência dos micróbios. Conhecendo a existência dos micróbios, conhecendo a existência dos planetas, através desses instrumentos fruto da inteligência que se desenvolve, nós podemos nos acautelar com relação aos micróbios, utilizá-los para nossa própria perfeição, nossa própria melhora, nosso próprio conforto, e conhecendo os planetas, entender por que eles existem, para que eles existem, e conhecendo isso através dos instrumentos que não inventam, apenas revelam, nós vamos nos posicionando cada vez mais próximos de Deus, da ideia de Deus, do Deus verdadeiro, e não do Deus escrito pelas religiões. Então observe, o Espiritismo funciona nisso tudo como um microscópio, como um telescópio. O Espiritismo não veio inventar nada, veio revelar que essas coisas existem e são dessa forma. No próximo bloco, a Valéria deve anunciar. Bom, eu me lembrei você falando aí de um documentário que eu assisti essa semana no History Channel sobre Galileu. Que espírito, né? Que homem exatamente que tinha como essa missão descobrir tudo isso, foi negado e depois, através de João Paulo II, né, o Papa, foi aí confirmado que todas as suas teorias que Copérnico também já estudava eram verdades acerca do universo. Levaram mais de 400 anos para chegar a essa conclusão. E eu pergunto, por que nós vamos chegar em mais 400 anos para chegar à conclusão da reencarnação? Da reencarnação, não é burrice? Aí não pense que eu estou com ódio, raiva, não. Estou com amor, carinho e beijo todos aqueles que se acharem meus inimigos, porque eu não os tenho. Não sou inimigo de ninguém. E não faço esse programa com outra coisa, senão com amor e com carinho. Agora, é claro que eu falando de coisas sérias, eu tenho que falar sério. É claro que eu não vou ficar mandando beijinho para os desonestos, para os trambiqueiros, que usam religião e usam inclusive espiritismo para ganhar dinheiro, para ser famoso. Isso não é raiva, não é ódio, isso não é rancor, isso é firmeza para afirmar, é postura. Isso aqui é o meu programa aqui, esse programa aqui é um programa honesto, é um programa sério. Eu não estou aqui para arranjar cliente, eu não estou aqui para ser bajulado, para ser candidato, não chamo ninguém para lugar nenhum, vou lembrar, não vendo nada, não estou aqui para ser seguido, não prometo nada, nem vou ser candidato a coisa nenhuma. Estou aqui exclusivamente por amor à causa, querendo que vocês conheçam, mas não vou aqui perder tempo e me desgastar apresentando essas bobagens que andam por aí, tu, com o nome de espiritismo. Eu tenho que separar joio do trigo, eu tenho que separar bode de ovelha. Não foi isso que Jesus mandou? Eu tenho que dizer que espiritismo só livro dos espíritos, só. Estuda em livro dos espíritos, aí conhece o espiritismo. Aí quando alguém disser que o centro espírita tal está fazendo um seminário sobre tal, é bobagem, você já sabe que isso é contaminado. E a senha que eu dei aqui, infalível. Chega no centro e pergunta se Chico Xavier foi espírita, se sério que foi, ou verem lá um quadro dele, ou verem qualquer obra dele sendo vendida, o centro não é espírita, é esse centro da mistura, é espiritólico, é espiritante, porque tem os corais exatamente copiados do movimento protestante, pentecostal, tem shows também, fazem alguns shows e etc, vendem também CDs, vendem também DVDs com shows e etc, igualzinho faz os outros, então isso é bala comum, isso não é espiritismo, saiam fora disso, livro dos espíritos. Só isso que nós estamos fazendo aqui, com todo amor e carinho. Bom, e exatamente, para quem não tem, pode adquirir. Esse assunto que nós estamos tratando aqui da progressão dos espíritos, está lá no Mundo Espírita ou dos Espíritos, que é extenso, vai da questão 76 à questão 131. Então tem lá o destaque para a questão 115, onde Kardec pergunta aos espíritos, uns espíritos foram criados bons e outros maus? Sim. Tem também
a partir da questão 128, que fala dos anjos e dos demônios, a questão 131, que eu vou ler aqui rapidinho. Ó. Há demônio no sentido que se dá a essa palavra? E olha a resposta dos espíritos. Se houvesse demônio, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Se há demônios, é no teu mundo inferior, em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam lhe ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. E tem um trechinho aqui, um comentário de Kardec. Ó. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, ou a não ser na sua acepção moderna, porque o termo grego daimon, de que ele se deriva, significa gênio, inteligência, e se aplicou aos seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Então o Espiritismo esclarece tudo isso de uma forma lógica, racional e condizente com a inteligência suprema que é Deus. Então a gente vai para um breve intervalo e volta aí para analisar as moradas da casa do Pai, né? Fiquem ligados. Retornamos com esse segundo bloco aí do programa, segundo e último, e vamos aqui abordar essa descoberta que a NASA fez aí de uma bactéria que é resistente. E eu queria só começar, só aqui antes de passar para o Zé Manel, ler aqui no Livro dos Espíritos, fala na pluralidade dos mundos, a questão 55. A pergunta de Kardec: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só esse pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus, que criou o universo, somente para eles. Aí o comentário de Kardec: Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar aos nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Bom, Zé Manel, lendo essa questão aqui, eu passo para você falar aí sobre essa descoberta da NASA, que meio que você profetizou aqui no programa, né? E na semana seguinte estava lá a NASA apresentando ao mundo essa descoberta. Eu sou obrigado a usar uma mania sua e dizer que maravilha. É uma maravilha, né? É ou não é uma maravilha? Então, ela acabou de ler o que está escrito há mais de 150 anos, revelado pelos Espíritos. Para vocês verem que essa revelação é séria. Foi feita por espíritos superiores, realmente. Os Espíritos Santos, que por orientação de Deus, no contexto do universo, têm a missão de ajudar aos seus irmãos, nós espíritos ainda inferiores, ainda passando pelo processo das inferioridades, dos vícios, das paixões, que são inerentes à imperfeição, estamos nesse caminhar, estamos nesse rumo. Então eu digo, que maravilha!